nessa videoaula vamos demonstrar a aplicação do nosso Kizafix Primer Rubber 10F. O 10F é um primer halogenante base solvente, indicado para o preparo de peças de borracha e de TR na etapa anterior à aplicação de adesivo poliuretano para fazer a união dessas peças. Se trata de um produto bicomponente, uma mistura de dois líquidos. Isso também difere dos primers halogenantes tradicionais, onde eu tenho um pó e um líquido, aqui eu tenho dois líquidos. A diferença do primer 10F em relação aos outros primers halogenantes convencionais é que ele permite a eliminação de algumas etapas do processo. No caso do preparo de peças de borracha, o uso do 10F elimina a necessidade de asperação dessa peça de borracha, ou seja, você não precisa lixar ela. O 10F ele tem uma formulação adequada, suficiente para promover o ataque da borracha sem essa asperação. O que isso significa? Você tem menos perda de peças de borracha em função de uma asperação mais mal feita. Você pode trabalhar com peças menores, não precisa justamente fazer a asperação. E além de tudo isso, você elimina aquele resíduo de pó de borracha, que sempre é uma dor de cabeça na fábrica, em função do seu descarte. Assim, o 10F possibilita uma maior liberdade de criação de formas e espessuras de peças de borracha para os criativos. No caso de peças de TR, o 10F elimina a necessidade de limpeza prévia dessas peças, ou seja, você tira aquela etapa de limpeza com solvente necessária para as peças de TR. Porque o 10F, pela sua composição, também ele consegue agredir o TR, consegue fazer essas vezes da união em uma única etapa. Isso significa menos custo, menos tempo de processo na linha de produção. Aqui vamos fazer a demonstração do 10F colando um cabedal de laminado sintético com uma sola de TR. O processo começa então com a mistura dos dois componentes do primer 10F. Deve-se adicionar o líquido da embalagem menor ao líquido da embalagem maior. Fecha a tampa e faz uma breve agitação para garantir a homogeneidade do produto. Depois de misturado, o produto pode ser utilizado por ainda 6 horas. Depois das 6 horas, o produto deve ser descartado porque já perdeu a sua efetividade. O primer 10F tem melhor desempenho de colagem se aplicado sobre uma superfície aquecida. Para borracha, pode-se aquecer de 60 a 80 graus centígrados e para TR pode-se aquecer de 40 a 50 graus centígrados. A aplicação então se dá por pincel, tendo certeza também que a superfície está livre de pó. Durante a aplicação, não se precisa ter aquele cuidado extremo para o primer 10F não escorrer em regiões que não tenha colagem, ele não mancha. Após a aplicação do primer, deve-se aguardar então no mínimo 10 minutos antes da aplicação do adesivo final, para que o primer tenha o seu tempo de ação sobre a superfície. Com a sola já halogenada a 10 minutos, passa-se então a aplicação do adesivo final. Aqui, vamos demonstrar com a aplicação do adesivo Kizafix PU 14001 SM3, aplicação a pincel. O preparo do cabedal neste modelo, que é de laminado sintético, se dá através de riscar a área de colagem, seguido de limpeza com pano embebido em solvente, sentido bico traseiro, sempre virando o pano a cada região que já foi limpa. Tendo o cabedal limpo e seco, vem então a aplicação de adesivo final. Aqui, vamos usar o mesmo adesivo da sola, Kizafix PU 14001 SM3, aplicado por pincel em toda a região de colagem, com o devido cuidado de evitar excesso em algumas regiões específicas. Com o adesivo já então aplicado na sola e no cabedal, vem a etapa de secagem. A secagem dessa cola PU 14001 SM3 pode se dar a 20 minutos à temperatura ambiente ou 5 minutos ambiente mais 4 minutos em túnel de secagem com ventilação de ar a 45 graus centígrados. Após a secagem, vem a etapa de reativação do filme, que, por ser um PU monocomponente, se dá a 65 a 70 graus em todas as áreas de colagem. Tendo o filme de adesivo reativado, só fazer a união de sola cabedal com o cuidado de centralização das áreas. Depois da união, prensagem, aqui no caso uma prensa sorveteira. Depois da prensagem, o calçado está pronto, com uma revisão final para limpar algum resíduo de cola ou fazer algum ajuste de colagem. Dúvidas? Consulte a equipe técnica da Kizafix e sucesso nos seus projetos!